Então, nessa ação penal 502.21.79, continuidade do depoimento do senhor Paulo César Roxo Ramos, então foi mostrado o depoimento que ele prestou em 15 de abril. O que o senhor teria retificado dele, então? Não, então, eu queria começar mostrando aqui o que é uma prática que eu reparei nessas reduções a termo, que, por exemplo, que perguntado por que Gin Argelo pediu que o requerido fosse tratar de tais assuntos de doações obtidas por Gin, ao invés dos próprios assessores dele na campanha, como seria o caso de Ivo Borges, que o assessorava bastante naquela campanha, ou o próprio tesoureiro da campanha de Gin, cujo nome o requerido não se recorda, respondeu que na época não questionou, pois que tratava-se de recursos importantes. Mas depois, chegando próximo ao fim da campanha, começou a perceber que tal fato poderia ter ocorrido em razão de que Gin não queria vincular tais recursos a ele ou ao partido dele, nem mesmo a pessoas que trabalhassem diretamente com ele na campanha, como o caso de Ivo e a Nilcélia. Veja bem, o nome de Ivo e a Nilcélia foi trazido, não foi trazido por mim em nenhum momento. A questão era, o delegado vinha falando, mas o senhor não acha que poderia ter acontecido isso? Eu falei assim, olha, isso é uma possibilidade. Então, eu estava interagindo com o delegado e ele coloca... por que então ele chamou o senhor e não chamou o Ivo e a Nilcélia, que trabalhavam para ele? Não eram pessoas importantes? Eram pessoas da coordenação dele, importantes. E isso então não é porque ele não estava querendo atrelar a ele essas doações. Eu falei assim, é uma possibilidade. Pensando nas possibilidades, é uma delas. E ele coloca como uma afirmação minha. Então, isso não é uma coisa textual que eu disse. Fala aqui que eu contei o dinheiro. Eu falei, o senhor conferiu? Eu conferi o conteúdo, era um envelope, é como eu lhe expliquei aqui agora. Eu não disse a ele que contei o dinheiro. Eu falei que eu conferi. E a minha conferência foi do envelope que estava no interior do envelope maior que eu recebi. Então isso aqui é uma imprecisão grave, a meu ver. O fato que eu já falei aqui de que, para que não me colocasse mais naquelas situações, eu estava me referindo à questão da minha segurança pessoal, né? E a questão de caixa 2 foi dentro do contexto que eu também já disse, que se não houvesse uma formalização dos recibos, que sempre acontecem a posteriori, poderia ser, mas não afirmei que aquele específico se tratava. Estava falando em tese. Então, logo depois desses encontros e doações citadas acima, e ainda antes do final daquele período de campanha eleitoral, começam a surgir notícias sobre possíveis rolos de Gin na CPI da Petrobras. Tá? Quando começou a sair notícias que não eram relacionadas à CPI da Petrobras, mas a doações de empresas, envolvidas nas apurações da Lava Jato, houve questionamentos aos candidatos que receberam essas doações, aos candidatos do DEM, do PR, da PRTB e tal. E as pessoas fizeram lá, nós não temos nada a ver com isso. Nós não sabíamos, quem tratou disso foi exclusivamente o senador Gin. Então, essas referências que eu fiz não foram à CPI da Petrobras, foram ao que saiu na mídia, que era a única fonte que a gente tinha de conhecimento desses assuntos, que eram, nesta época de setembro, outubro, exclusivamente referente às apurações da Lava Jato, e não de CPI. CPI, como eu disse, só foi de conhecimento nosso, meu, e acredito que de todos, em abril ou maio, quando saiu a Veja, de 2015. Então isso está dito aqui de maneira imprecisa e incorreta.
Da mesma forma, como eu já disse aqui, a questão da conversa com o Valério também não poderia ter, sobre o assunto CPI, não poderia ter acontecido em 2014. Ela se deu nesse encontro casual que tivemos no aeroporto em 2015. E eu me recordava de termos falado sobre essa questão e foi justamente sobre o que saiu na Veja. Agora, falamos antes, até porque esse foi um assunto colocado na campanha, na coordenação de campanha, quando aconteceu durante a campanha, a questão do desgaste que estava gerando a doação de empresas da Lava Jato, do Petrolão, na campanha. Mas não de CPI, isso não era objeto ainda, não era de conhecimento público. Então eram esses os pontos. Certo. Mais perguntas? Sem perguntas, senhores. Na ordem da mesa aqui, defesa de Jorge Argel, tem perguntas? Excelência, apenas uma observação, então, por gentileza, porque eu pensei que ia começar fazendo as perguntas. Eu normalmente deixo para o final. Claro, então apenas uma solicitação. Obviamente que em homenagem ao advogado do Dr. Jean Argel, estaremos sempre à disposição, mas a minha recomendação ao cliente é que responda perguntas exclusivamente de Vossa Excelência e do Ministério Público. Certo. Então não pretende responder perguntas de nenhum... De advogados, não, Excelência. Essa é a recomendação dada ao cliente, o que não impede, obviamente, que uma pergunta específica seja feita e elucidada, se for o caso. Mas a recomendação geral é esta, apenas de Vossa Excelência e do Ministério Público. Pretende fazê-la ainda, não? Os O demais, senhor me desculpe. Não. Os demais pretendem fazer perguntas? Não. Tá. Então, doutor, tem algumas questões ainda? Perfeito. Senhor Paulo, bom dia, muito obrigado pela confiança que marcou a nossa relação até o dia de hoje. É fácil perceber, Paulo, que existe aqui, e é óbvio, os motivos são inerentes ao fato, uma descrença quanto à acusação que faz em relação ao segundo depoimento tomado perante a Polícia Federal de Curitiba. E é justamente em relação a essa descrença que eu trago agora contigo alguns dados materiais. Vamos lá. Você se recorda se esse seu segundo depoimento começou por volta das 18h30? Foi por aí. Você se recorda se esse depoimento terminou por volta das 20 horas? Exatamente. Você saiu da sua cela para a sala de depoimento? Exatamente. Sem nenhuma... Eu me recordo, inclusive, que o Valério, nesse dia, foi chamado meio-dia pelo advogado para avisá-lo que ele iria ser reinquirido às 16 horas. E o meu chegou 5 minutos. Eu estava de bermuda, e pedi até um tempo para poder botar uma calça, me apresentar melhor e fui às pressas. Depois. Então, para não ficar dúvida, você estava preso quando foi chamado para o segundo depoimento? Exatamente. E você foi conduzido à sala do delegado às 18h30 como preso? Exatamente. Eu, seu advogado, lhe recebi naquele momento como preso? Exatamente. Naquele momento, eu ainda externava preocupação quanto à possibilidade de prorrogação de temporária ou decretação de preventiva? Sim. Perfeito. Em algum momento, antes do depoimento iniciar ou no curso do depoimento, foi nos informado, a mim e a você, que existia um alvará de soltura à sua disposição? Em nenhum momento. Perfeito. Excelências, o resto, sem dúvida, será prova material a serem pedidos no 402. Agora eu passo ao interrogatório em si. Paulo, apenas algumas questões pontuais foram respondidas de forma geral, mas não podemos nos dar ao luxo de esquecermos algum detalhe. Qual a sua profissão? Qual a sua atividade profissional? Eu sou jornalista, publicitário e tenho empresa na área de comunicação. Em algum momento ao longo da sua vida profissional, você precisou da política para sobreviver? Não, de modo algum. Eu sou funcionário da Caixa Econômica também. Retornei agora, esse mês, à Caixa Econômica, estando afastado há 20 anos, eu estava afastado de licença de interesse particular, sem vencimentos, e justamente porque eu tinha a minha atividade empresarial. Perfeito. Nunca precisei da política. Nunca. Há quanto tempo o senhor conhece o ex-senador Jim? Há mais de 10, 12 anos por aí. O senhor se considera íntimo dele? Não, isso aí eu já tive a oportunidade de esclarecer, apesar das tentativas que eu vejo nos autos de querer me vincular como assessor, como íntimo. Íntimo se nós nos frequentássemos na relação pessoal. A relação que eu tenho com ele é nos momentos da política. O senador sempre me recebeu com muito carinho, com muita cortesia, me tratou muito bem. É uma pessoa que eu tenho na mais alta conta, como uma pessoa do bem. E como um bom senador que foi, um sujeito que exerceu muito bem o mandato dele, é o registro que se tem em Brasília.
e me tratou sempre com muita urbanidade, mas nós não nos frequentamos, não vamos a aniversário, não frequenta a casa dele, ele não frequenta a minha, não vamos a aniversário de filhos dele, não saímos para jantar, para almoçar com as esposas, então não tenho intimidade. O senador Ginho alguma vez lhe pediu, principalmente durante a campanha de 2014, alguma espécie de favor pessoal? Não, nenhum. A sua ida, tanto a Ricardo Pessoa quanto a Júlio Camargo, se deu por pedido direto do senador ao senhor? Não, foi uma colocação partidária. Eu estava ali representando uma coligação, um partido. A minha ligação era com o candidato ao governo, ao candidato do PR, porque o candidato ao governo era do PR. E essa questão, essa demanda do senador foi trazida ao partido. E a partir do momento que fomos os escolhidos, vamos dizer assim, para essa missão partidária, em alguns momentos tratamos diretamente com, vê lá, tem alguma novidade, aconteceu, vê lá, liga para saber, porque eu tive informação de que vai fazer uma segunda aporte, uma segunda doação. Então, alguma interação ou outra direta teve depois desse start. Paulo, você participou de forma direta ou indireta de qualquer espécie de conversa ou reunião onde tenham sido solicitadas contribuições de campanha? Não, isso eu gostaria de deixar muito claro. Não, eu acho que também vários depoimentos aí já deixaram isso muito claro, de delatores, do seu Júlio, do seu Ricardo, dos outros que nem me conhecem, já fica implícito. E eu gostaria de deixar isso muito claro. Eu nego veementemente essa conversa com esse seu Antunes e digo mais uma vez, só citou o meu nome porque eu tive na cela no episódio da prisão do senador Sim e ficamos juntos lá, porque senão ele nem se lembraria de mim, porque nunca se reuniu comigo. Muito simples. Perfeito. Tu és inocente? Doutor, eu sou inocente completamente, porque eu não tinha conhecimento de nada disso que estava eventualmente sendo tratado. Eu estava numa campanha política exercendo um papel que eu reconheço como legal. Não me consta que trabalhar numa campanha política seja ilegal. Exercendo a atividade que eu tenho, formação profissional, trabalhando voluntariamente, é bom que se diga, porque eu não era remunerado, e fazia isso pela relação pessoal com o candidato ao governo. Então, eu tenho consciência de que não cometi nenhum delito, então eu sou inocente sim, absolutamente sim. Algum outro esclarecimento que você queira dar, Paulo? Eu acho importante, porque eu vejo também que no curso da acusação, algumas maldades, algumas cascas de banana, eu não vejo. Eu fui uma pessoa, Excelência, que fui criado no esporte. Eu fui atleta de competição quando jovem, fui técnico de seleções no meu estado. E a gente, na atividade esportiva, até para poder forjar o caráter de jovens, a gente tem que trabalhar com muita lisura. E então eu acho que é lícito tudo que é feito, mas eu vejo às vezes que eu me sinto aqui como um lutador de boxe que às vezes recebe cuspe na cara e dedo no olho, porque determinadas situações assim são forçações de barra que indevidas. Eu falando como leigo aqui que sou. Veja bem, eu nunca fui assessor do senador Ginho, nunca trabalhei para ele, nem como pessoa física, nem como pessoa jurídica. Me rotulam aí o tempo todo como uma lavagem cerebral ao longo das 95 páginas da acusação, como até as pedras em Brasília sabem que eu nunca trabalhei para o senador Ginho. Eu tenho uma atividade empresarial que não se vincula nem a órgãos públicos. A minha atividade, boa parte dela é com empresas privadas. Então, isso eu quero deixar bem claro. Nunca trabalhei para o senador Ginho, ao contrário do que se diz, nem formalmente, nem informalmente, nunca fui seu assessor. Trabalhei para o PR, para a campanha de governador, nunca arrecadei recursos, não foi a primeira campanha que eu participei. Desde 89 eu fiz a primeira campanha, até me licenciei da Caixa nessa época pela primeira vez para poder participar de uma campanha, mas nunca, em nenhuma campanha, tive envolvido com arrecadação. Em todas elas, exercendo a minha atuação profissional, a minha formação, muito na área de pesquisa, inclusive, de análise de cenários, essas coisas. Certo, mais alguma coisa? Então, exatamente, eu estou querendo
externar aqui que não tenham essa Sim, vinculação. o senhor já falou, né? Mas assim, a gente tem que ir adiante. Tem mais coisas? Não, seria isso. Então tá bom. Então, Satisfeito. interromper Sim. a gravação.